Salve, salve galera, beleza? Aqui é Eduardo Valim, quem tá falando. Estamos seguindo aqui com as videoaulas a respeito de pilotagem de aeromodelos. Nessa videoaula eu vou falar sobre o Hoover. Bom, vocês já devem ter visto a primeira aula. A primeira aula falava a respeito dos comandos do helicóptero, todos os comandos coletivo, de leme, cíclico, certo? Então, se vocês não viram a aula anterior, vejam, antes de começar essa. Então eu vou começar aqui a falar sobre o Hoover. Bom, o Hoover é a manobra básica do helicóptero que consiste em você parar o helicóptero no ar, certo? Sempre quando você for treinar o Hoover, treine ele com a cauda apontada para você. Você se a cauda não estiver apontada para você, você vai ter comandos diferentes. O para frente do helicóptero não vai corresponder ao para frente, vai corresponder ao para esquerda nesse caso. Então treine sempre com a cauda para você, que você vai evitar a confusão, certo? Bom, decole, não fique numa altura muito alta, de modo que você não veja o chão, ou de você ver muito pouco o chão, e também não fique numa altura muito baixa, de modo que você fique encostando toda vez o esqui de pouso no chão. Fique numa altura mediana, certo? E tente manter o helicóptero o mais parado possível, certo? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que, vamos falar de cada comando especificamente, que eu estou aplicando, e depois todos juntos. Bom, o comando de coletivo. Geralmente o comando de coletivo é um dos menos usados, né? Já que o helicóptero tende a manter a mesma altura, certo? Então eu aqui estou aplicando muito pouco o comando de coletivo. Geralmente quando ele vai para um lado ou quando ele vai para o outro lado, que eu aplico o comando de coletivo, certo? E para que ele mantenha o nível. Por exemplo, se ele estiver indo muito para o lado, ele está acabando caindo um pouco. Então eu tento parar ele com cíclico e aplico um pouco de comando coletivo para que ele não fique descendo e subindo. O ideal é o helicóptero manter sempre a mesma altura durante o hover, certo? O comando de leme. O comando de leme ele é usado levemente, mas ele não deve ser usado muito. Se você está tendo que usar muito o comando de leme, isso quer dizer que o seu hover não está tão parado. Isso quer dizer que você está girando em torno de você mesmo e está tendo que aplicar comando de leme para a cauda ficar para você, certo? Então o ideal é você ficar parado com o helicóptero para você e aplicar pouco comando de leme, apenas para pequenas correções. O helicóptero não pode ficar girando em torno de você, pelo contrário, ele tem que ficar sempre na sua frente. Então já falei a respeito do comando coletivo, para o helicóptero ficar parado, do leme, e agora do cíclico, que é geralmente o mais usado, certo? O helicóptero ele tem tendências, seja pela montagem mecânica, pelo vento, pelas condições, ele vai sempre ter tendências, certo? Então você tem que corrigir essa tendência o tempo todo. São movimentos simultâneos e coordenados que você deve aplicar no helicóptero. Se o helicóptero está tendendo para a esquerda, eu não devo deixar ele para a esquerda, eu tenho que aplicar um comando cíclico para a direita para parar o helicóptero. Para onde ele estiver tendendo, eu tenho que aplicar um comando inverso, de modo que eu mantenha o helicóptero mais parado possível, certo? Então, essa é a manobra básica, é a primeira manobra que você vai fazer no helicóptero real. Você tem que estar bem confiante com ela aqui, antes de tentar no real, muito confiante mesmo. Talvez conseguir um pouco deslizar o helicóptero parar, sempre com a cauda para você. É um bom exercício, tentando sempre manter a altura, tentar um pouquinho mais alto, acima da paisagem aqui, por exemplo. E o ideal é manter ele o mais parado possível, como eu já disse, certo? Bom, o Hoover ele vai te dar base para várias manobras depois, e ele é simplesmente a manobra mais importante. Você tem que ter uma base muito boa nele antes de partir para a próxima manobra, porque ele vai ser o seu ponto seguro. Quando você estiver arriscando novas manobras e você, por exemplo, se confundir, ele vai ser o ponto em que você vai voltar para ele para você poder recuperar o helicóptero. Se você estiver, por exemplo, fazendo uma manobra e tal, aí o helicóptero dá um comando, passa por uma situação em que você não saiba reagir, a primeira coisa que você vai fazer é voltar com a cauda para você, certo? Porque com a cauda para você é o seu ponto seguro. Quando o helicóptero está com a cauda para você,
você deve estar no seu ponto de... O seu ponto seguro é um ponto que você esteja confortável corrigindo o helicóptero. Você deve estar bem confortável nessa situação. Então é isso aí, o hover é uma manobra que vocês têm que treinar bastante, sempre com a cauda para você, e é uma manobra super importante. Bom, a próxima aula a gente vai falar sobre os outros tipos de hover. A próxima aula, se eu não me engano, é o hover lateral, certo? E depois a gente vai falar sobre o hover frontal, o nose-in. O pessoal fala bastante, isso é complicado, mas na verdade não é. Basicamente é a mesma coisa, certo? E depois a gente vai começar a falar a respeito dos circuitos e dos voos lançados e etc. Mas a princípio mantenha-se bastante tempo no hover e crie bastante confiança nessa manobra. Ela é essencial para todo o resto que você for fazer, certo? É isso aí.